Alguma vez se interrogou sobre o que terá acontecido a Paul Walker, a encantadora estrela de olhos azuis do franchise Fast and Furious? Bem, hoje vamos mergulhar nos trágicos e horríveis últimos minutos de um dos atores mais amados de Hollywood. Paul não era apenas um ator, mas também um ávido entusiasta de automóveis, pelo que os seus últimos momentos foram num carro. Mas o que aconteceu exatamente nesse dia fatídico? Vamos descobrir. Vida e carreira. Antes de nos debruçarmos sobre os pormenores da trágica morte de Paul Walker, vamos analisar mais de perto a sua vida e carreira notáveis. Paul William Walker IV nasceu a 12 de setembro de 1973 em Glendale, Califórnia. Era o filho mais velho de Paul William Walker III, um empreiteiro de esgotos, e de Cheryl Crabtree Walker, uma modelo de moda. Paul cresceu ao lado dos seus dois irmãos mais novos, Caleb e Cody. Desde tenra idade, Paul mostrou um grande interesse pela representação e pela indústria do entretenimento. Começou a sua carreira na ribalta aos 2 anos de idade, quando foi a estrela de um anúncio televisivo para as fraldas Pampers. À medida que foi crescendo, Paul continuou a dedicar-se à representação e participou em várias audições e castings. Em 1986, Paul estreou-se no cinema com a comédia de terror Monster in the Closet. Apesar de o filme não ter chamado muito a atenção, marcou o início do seu percurso no mundo do cinema. Durante a sua adolescência, Paul participou numa série de programas de televisão, incluindo séries populares como Highway to Heaven, Who's the Boss e Charles in Charge. Foi em meados da década de 1990 que Paul Walker começou a ganhar fama na indústria. Participou em filmes como Pleasantville, 1998, uma comédia-drama de fantasia que foi aclamada pela crítica, e Varsity Blues, 1999, um drama sobre futebol americano no liceu que alcançou sucesso comercial. Estes papéis revelaram as capacidades de representação de Paul e ajudaram-no a estabelecer-se como um jovem ator promissor em Hollywood. No entanto, foi o papel de Paul como Brian O'Connor no franchise Fast and Furious que o impulsionou para o estrelato internacional. A primeira parte do franchise foi lançada em 2001 e a personagem de Paul tornou-se rapidamente numa das favoritas dos fãs. Brian O'Connor, um agente da polícia apaisana que se tornou piloto de corridas de rua, mostrou a capacidade de Paul para retratar cenas de ação e emocionais com carisma e autenticidade. O sucesso da franquia Velozes e Furiosos abriu as portas para Paul Walker, levando-o a papéis mais significativos em filmes como Into the Blue, 2005, Running Scared, 2006 e Eight Below, 2006. Apesar da sua fama crescente, Paul manteve-se humilde e realista, conhecido pela sua bondade genuína e amor pela sua família, amigos e fãs. Para além da sua carreira de ator, Paul tinha uma grande paixão por automóveis e desportos motorizados. Era um ávido entusiasta de automóveis e participou em vários eventos de corridas, incluindo a série de corridas Redline Time Attack. Paul chegou mesmo a competir na corrida de resistência 25 Hours of Thunder Hill em 2010, demonstrando a sua dedicação ao desporto. Ao longo da sua vida, Paul Walker foi conhecido não só pelo seu talento no ecrã, mas também pela sua filantropia. Em 2010, ele fundou a Reach Out Worldwide, ROW, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer alívio e ajuda a comunidades afetadas por desastres naturais. A ROW rapidamente ganhou reconhecimento pela sua resposta rápida e apoio no rescaldo de grandes catástrofes mundiais, incluindo o terremoto no Haiti e o surto de tornados nos Estados Unidos. O desejo genuíno de Paul de causar um impacto positivo no mundo era evidente no seu envolvimento com várias causas de caridade, participou ativamente em esforços de conservação marinha e trabalhou de perto com organizações como a Bill Fish Foundation e a Oceana para proteger a vida marinha e promover a consciência ambiental. Enquanto a carreira de Paul Walker continuava a florescer, ele permaneceu dedicado à sua arte e às causas que lhe eram queridas. A sua paixão pela representação, o seu amor pelos automóveis e o seu empenho na filantropia fizeram dele uma figura querida tanto na indústria do entretenimento como no coração dos seus fãs. O acidente de viação. Agora, vamos mergulhar nos detalhes angustiantes do acidente de carro
que tragicamente tirou a vida de Paul Walker e seu amigo Roger Rodas. Foi a 30 de novembro de 2013, um dia que ficaria para sempre gravado nas mentes da família, dos amigos e dos fãs de Paul. Naquela tarde fatídica, Paul Walker, de 40 anos, e Roger Rodas, de 38, participaram num evento para a Reach Out Worldwide. Mal sabiam eles que esse seria o seu último encontro juntos. Após o evento, Paul e Roger embarcaram num passeio no Porsche Carrera GT de 2005 de Roger, um carro desportivo de alto desempenho. Os dois amigos saíram para as ruas de Santa Clarita, na Califórnia, sem imaginar a tragédia que os esperava. De acordo com os relatórios oficiais, o carro viajava a uma velocidade elevada, estimada entre 80 e 93 mph, 130 e 150 km/h, numa estrada com um limite de velocidade de 45 mph, 72 km/h. O local específico foi a Hercules Street, em Valência, um bairro de Santa Clarita. Enquanto aceleravam pela estrada, deu-se o desastre. O Porsche Carrera GT perdeu o controle, possivelmente devido à velocidade excessiva a que circulava. O veículo embateu num poste de iluminação de betão, com uma força tremenda, causando danos significativos. De seguida, colidiu não apenas com uma, mas com duas árvores antes de se incendiar. O impacto do acidente foi devastador. O carro ficou mutilado, quase irreconhecível, com grandes danos de colisão a toda a volta. A força da colisão fez com que o veículo rodasse 180 graus antes de continuar a sua trajetória. Presos dentro dos destroços em chamas, Paul Walker e Roger Rodas enfrentaram um destino terrível e trágico. As chamas envolveram o carro, dificultando os esforços de salvamento imediato. Os serviços de emergência foram alertados e os bombeiros acorreram ao local. No entanto, quando chegaram ao local, já era demasiado tarde. O inferno tinha consumido o veículo e tanto Paul como Roger tinham sucumbido aos efeitos combinados de ferimentos traumáticos e queimaduras térmicas. A notícia da morte prematura de Paul Walker espalhou-se como fogo, deixando os fãs de todo o mundo em estado de choque e incredulidade. A perda de um ator tão talentoso, filantropo e figura tão querida foi verdadeiramente dolorosa. As investigações e as teorias da conspiração. Após o trágico acidente de viação, foi realizada uma investigação exaustiva para determinar a causa exata do acidente. Embora as conclusões oficiais apontassem a velocidade excessiva como o principal fator, o incidente também deu origem a várias teorias da conspiração que alimentaram a especulação e a controvérsia. A investigação, conduzida pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, envolveu uma análise meticulosa do local do acidente, exames forenses, amplamente considerada como uma especulação sem qualquer fundamento substancial, envolvimento dos Illuminati. Em algumas teorias rebuscadas, as pessoas especulam que sociedades secretas, como os Illuminati, desempenharam um papel na morte de Paul Walker. Estas teorias baseiam-se muitas vezes em ligações vagas, simbolismo ou padrões perceptíveis para tecer intrincadas narrativas de conspiração. No entanto, não existem provas credíveis que sustentem estas afirmações e são amplamente consideradas como especulações sem fundamento. Embora a perda de Paul Walker e Roger Rodas tenha sido sem dúvida trágica, é essencial honrar a sua memória, concentrando-nos nas suas realizações, contribuições e no impacto positivo que tiveram no mundo. Ao rejeitarmos teorias da conspiração infundadas e abraçarmos a verdade, podemos garantir que os seus legados permanecem intactos e que as suas vidas continuam a inspirar as gerações futuras. O acidente de viação não só ceifou as vidas de Paul Walker e Roger Rodas, como também despedaçou os corações das suas famílias, amigos e inúmeros fãs em todo o mundo. A perda devastadora provocou ondas de choque em toda a indústria do entretenimento e não só, deixando um vazio indelével que nunca poderá ser preenchido. Obrigado por assistir e honremos a memória da vítima, continuando a dar prioridade à segurança e tomando medidas para evitar que tais tragédias voltem a acontecer.